Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural, que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade, enfim. Sem delongas hoje, sem introdução, sem vinheta, sem nada. Talvez seja a última vez que eu irei falar sobre o mercado de carbono para talvez os senadores. Nós temos aí pautado já para a próxima reunião da Comissão do Meio Ambiente, o mercado de carbono. Existe, de certa forma, um entusiasmo pela aprovação desse mercado, de certa forma com ressalvas, querendo tirar o agro do mercado voluntário, do mercado regulado, passar para o mercado voluntário, enfim, inclusive os seus insumos. O que desde já eu já adianto que não vai surtir efeito nenhum, e eu vou explicar por que hoje. O único efeito que pode trazer benéfico para o agronegócio e para a nossa segurança alimentar, e talvez até para o controle social, é a não criação do mercado de carbono. Mas esse vídeo especificamente eu quero alertar um ponto que não é normalmente falado sobre o mercado de carbono, tá? E já deixar de certa forma, talvez uma contribuição, enfim, não sei. Bom, sem delongas, eu preparei um material para facilitar na explicação. Então, se me permitem, deixa eu passar para o slide, tá? Não vai ser longo, então se algum parlamentar, assessor, enfim, estiver assistindo, até mesmo, né, nós, produtores rurais, pessoas comuns, eu tive que preparar uma pequena introdução para que vocês compreendam o todo, porque o que é discutido hoje é o pano de fundo, a narrativa, a cortina de fumaça, e eu vou explicar por quê. Mas eu quero que vocês compreendam que desde os primórdios do ambientalismo, o que se diz por combate a mudanças climáticas, o que se diz por preservação do meio ambiente é uma grande falácia. Muitas pessoas já terão desligado o vídeo nesse momento, mas se a pessoa tiver um mínimo de interesse em entender um pouquinho o tema, além de outras grandes pessoas que contribuem para isso, peço que preste atenção. Todo grande cenário parte da premissa de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global. Sim, é isso, é exatamente isso que é tratado na Carta da Terra, que está na Unesco, que está nos materiais escolares. Esses são os princípios fundamentais da Carta da Terra. Não tem nada a ver com meio ambiente. Espero que tenha ficado claro. Tenho diversos vídeos que falam sobre isso, enfim, não vou me alongar. Tudo começou lá atrás, na primeira convenção da ONU para preservação do meio ambiente, 72, Estocolmo. Depois, pós-Guerra Fria, a união de Maurice Strong com Mikhail Gorbachev, ex-presidente ou tirano, tanto faz como é que você queira chamar, da União Soviética, tá? E sempre foi discutido a relação, né, de países subdesenvolvidos, porque não é em desenvolvimento, tá? Porque para eles são tratados como subdesenvolvidos, nós no caso, e eles desenvolvidos, tá? E isso tem como consequência prática uma única coisa, né? A agenda ambientalista, ela foi usurpada, tá? Isso não sou eu que digo, tá? Não sou eu que digo. Isso é o próprio um dos fundadores do Greenpeace, né? Patrick, esqueci o nome dele agora. Se você procurar, você vai ver. Ele foi a pauta, a ecologia foi coaptada pelo comunismo, pelo socialismo. Tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Põe isso na cabeça quando você vai olhar pauta ambiental, pessoal. É isso, tá? Não quero ser sensacionalista nem nada, porque sensacionalismo é isso aqui, ó. 1971, a Amazônia poderá morrer em 35 anos. Não, a Amazônia não morreu. Isso aqui, ó, é um jornal da época. Assistimos a mais rápida e maior destruição do meio ambiente que se tem notícia. 1971. É isso aqui.
Promover, o que a Carta da Terra diz? E aqui é para a gente já começar a encaminhar para o final dessa pequena introdução, para que as pessoas compreendam quando nós vamos discutir qualquer que seja a agenda ambiental, agenda climática, agenda de preservação do meio ambiente, qualquer isso, tenham em mente o que está no cerne da discussão. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das e entre as nações. Esse é o princípio, tanto é que Evo Morales, não só o Evo Morales, eu vou passar depois para vocês, sempre há a culpa do capitalismo, né? Sempre culpa o meio de produção. E aqui é um paralelo. Aqui é um paralelo que eu quero fazer com vocês. O paralelo é muito simples. Sempre se culpa o capitalismo, mas se cria um mercado artificial lastreado em dióxido de carbono que ninguém consegue controlar para que se incentive condutas de reparação ou de preservação do meio ambiente. Ou seja, se utiliza instrumentos capitalistas que fogem completamente da noção de livre mercado, porque existe um controle dessa moeda, né, pelos entes que se dizem que combatem, né, o capitalismo, para a promoção da agenda. Essa contradição é inerente, é só quem não compreende como funciona a manipulação histórica, o controle do desenvolvimento histórico. Caras como Lenin, Marx entendiam muito bem isso aí. É natural que existe essa contradição no discurso, na dialética comunista. É natural que exista. Então as pessoas precisam compreender isso. Vamos voltar. Bom, então nós temos erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Tá bom, aí você pega o índice de extrema pobreza mundial, nós temos uns menores índices, né? As pessoas que não estão mais na pobreza em relação ao que era antigamente, enfim, ou seja, é verdadeiramente o livre mercado, é verdadeiramente a ausência de controle, interferência estatal, a ausência de oneração, a ausência de burocracias, a ausência. E eu não estou falando aqui de um liberalismo e tal. Não. Eu estou falando o mínimo existencial de controle e interferência estatal. Mínimo. Esse vídeo para que vocês compreendam como funciona. Inclusive, nós estamos numa COP15, é esse vídeo, tá? Vamos ver se ele vai passar aqui, acho que vai. Parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx, un fantasma recorre las calles de Copenhague y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Por ahí anda, entre nosotros. Se mete por los pasillos, sale por debajo, sube. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. Pois é. Capitalismo. Todo mundo bate palminha. E além da agenda, claro, cooptada, nós temos ainda agentes estrangeiros. Veja, não é uma agenda só financeira, é uma agenda de controle, mas também claro, os interesses globalistas acabam se misturando, né? Também é uma agenda para os países, de certa forma, se enriquecerem, né? Os países desenvolvidos, reduzir a concorrência, né? Então nós temos a clássica carta, né, divulgada, o relatório que levou para os senadores americanos, enfim, que é a Farms Here, Forest There, que chegou inclusive a fazer uma análise do ponto de vista da pecuária, que se houvesse a redução gradual do desmatamento nos países tropicais, leia-se Brasil, né, haveria um incremento na receita entre 53 bilhões e 67 bilhões de dólares aos produtores norte-americanos. E aqui nós estamos falando na época, na data, né, da divulgação, e a redução até 2030. Então, assim, veja, não é só o ponto de vista do controle, mas também é do ponto de vista financeiro.
E por que que tudo isso caminha para o mesmo destino, que é atualmente o mercado de carbono? Porque nós já passamos sob lobby estrangeiro o Código Ambiental, nós já passamos sob lobby estrangeiros legislações que inviabilizam o livre mercado e a livre concorrência no Brasil. Sim, já existe isso. Quantas plantas frigoríficas nós poderíamos ter no país se não houvesse tamanha interferência dos oligopólios que já existem hoje? Nós já temos, de certa forma, em algumas atividades no Brasil, uma economia fascista, que é aquela que, de certa forma, o Estado autoriza, né, pleiteia ao particular exercer determinada atividade, porque os grandes que estão lá em cima, os campeões nacionais, já se confundem entre a iniciativa privada e o Estado. Eles já, de certa forma, exercem poder, né? Agora, a nossa briga anterior era com o projeto de lei 2148 de 2015, que estava na Câmara dos Deputados, que de certa forma sumiu, né? Graças a Deus. E agora nós estamos discutindo o 412 de 2022 do Senado, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é a mesma coisa, mercado de carbono. E todas as vezes a gente esbarra nessa balela que eu vou mostrar para vocês, que está aqui no relatório, tá, da senadora Leila, que é a relatora na Comissão do Meio Ambiente, que traz em todos os projetos, em todas as discussões de mercado de carbono, vem essa balela. O Banco Mundial elaborou as tendências, precificações, houve incremento, o Brasil tem potencial, bababá, 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 e que o mercado de carbono serve como instrumento fundamental para financiar e apoiar a recuperação econômica baseada na transição de economia de baixa emissão de carbono e toda aquela balela. É sempre a mesma ideia. Por isso que tantas vezes replicado, as pessoas compram o mercado de carbono como uma oportunidade. Só que, na verdade, o mercado de carbono nada mais é do que o neocolonialismo. Fórum Econômico Mundial, eu não vou nem trazer o MyCarbon, que é o controle social pelo carbono. Eu vou trazer aqui, Fórum Econômico Mundial, regulação do artigo 6º, como pode acelerar as transições líquidas zeros e tal. Quais são os países pilotos, né, nas transferências internacionais de créditos de carbono? Aquilo que o Brasil é visto como grande potencial para suprir em 20% a demanda mundial, que vai incrementar o seu PIB em 14%, e veja como é uma oportunidade. Então, o que as pessoas esquecem é o mercado de carbono é o pagamento por uma inatividade. Não só inatividade, que leia-se fechamento de atividades, tá? Inatividade. Não só gera uma concentração de mercado, mais ainda, o mercado de carbono deveria ser analisado mediante conveniência e oportunidade da implementação da precificação das emissões, ou via imposto ou via mercado de carbono. No Brasil nós já fizemos as duas coisas. A reforma tributária já passou com o imposto climático e agora nós temos ainda querendo criar um mercado de carbono, sendo que nós nem sabemos a alíquota que será imposta naquelas atividades que de certa forma são poluidoras. Ou seja, nós teremos uma bitributação, exatamente isso. O mercado de carbono é uma taxação burocrática, não só um controle, mas é uma taxação daquelas atividades poluidoras, e ainda nós temos o imposto climático. Então nós temos uma bitributação das atividades poluidoras. Esqueçam a narrativa de que o agro não entra, porque o agro é responsável pelos relatórios de emissões somados com conversão de uso do solo, que também é responsável pelo agro, né? De certa forma, em 60% das emissões nacionais. E esqueçam que o agro não entra quando a gente fala assim, não, mas ele vai entrar no mercado voluntário. Eu vou explicar para vocês porque que não faz diferença se ele estiver no voluntário ou não. Porque ele tem uma consequência muito maior. Porque nós temos uma agenda de transferência de riquezas dentro e entre as nações. Nós temos princípios norteadores. Vamos lá. O que nós estamos falando de mercado de carbono hoje
quando nós falamos de transferências internacionais, que é a grande suposta oportunidade brasileira, nós estamos falando de um neocolonialismo, utilizando o termo do professor Mullion. Basta vocês olharem um mapinha. Ou vocês estão vendo algum país desenvolvido fazendo venda de carbono? Tá aqui, gente, o mapa no slide. E não é um mapa meu, não. Tá aqui, ó. Só falta o Brasil, né? Porque o resto tá tudo colonizado. Mas como isso afeta o direito de propriedade? Que é um tema que eu quero tratar hoje. Tá? Recentemente nós tivemos diversas discussões, está todo mundo PhD já em função social da terra. Né? Não precisa ensinar o padre a rezar a missa. Tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês do ponto de vista do meio ambiente, que é um dos requisitos da função social da terra. Tá? É preservação do meio ambiente. Utilização dos recursos naturais disponíveis, meio ambiente, toda aquela historinha. Tá? Que é o inciso 2. Mas vamos lá. De acordo com o STF, a decisão sobre propriedade privada, as garantias constitucionais da propriedade produtiva com a funcionalização social exigida de todas as propriedades, ou seja, nós elevamos a condição, né, da função social da propriedade acima do direito de propriedade. Óbvio, eu já disse isso 1 milhão de vezes, quem acompanha o canal, quem me acompanha sabe, não existe direito de propriedade no Brasil, beleza? Esse aqui é a parte do voto do ministro Edson Fachin, tá? E o que isso quer dizer quando nós falamos de mercado de carbono? Não sei se vocês perceberam, mas em todo projeto de mercado de carbono tem lá uma máxima. Não cumprimento das regulações das emissões poderá ensejar na persecução civil, criminal, administrativa, tal, pelo não cumprimento desta lei. Você não cumpre a lei, você pode ter problemas civis, criminais e administrativos. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de processo administrativo. Leia-se função social, é um processo administrativo. E quando nós falamos de processo criminal ou inobservância da legislação ambiental, nós poderemos falar em desapropriação de terras. No Brasil hoje, e veja, isso aqui são dados não só, isso aqui é dado da Embrapa. Tá? No Brasil hoje nós temos um problema de 60% das pastagens do Brasil sofrem com um determinado problema de degradação. A moderado a grave, 60%. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de diversas palestras, enfim, já estão considerando a ausência da recuperação de pastagem como uma violação da tutela do solo, consequentemente uma violação da política climática. Por quê? Porque dentre os requisitos lá que nós temos como política climática está a recuperação de pastagens. Tanto é que está no ABC Plus projetos de recuperação de pastagem. Logo, pastagem degradada é uma violação da política nacional do clima. Logo, nós temos a elevação desse tipo de conduta a crime, que é o que o Ministério Público quer elevar. Por quê? Porque, de certa forma, você está levando em consideração Carta da Terra, os princípios ambientais e tudo. Você está causando uma violação de um direito difuso, que é a preservação do clima, do meio ambiente. Logo, você precisa de uma persecução penal. Agora, se você quantifica as emissões... André, mas o agro não vai entrar no mercado regulado. Não importa. Você precisa de uma métrica. Se você virar e falar assim, esta pastagem é degradada, quanto? A condição reticular, quantidade de plantas por metro quadrado não observa o mínimo, então considera uma questão moderada. Logo, se é moderada e você tem um mercado de carbono, você consegue quantificar o dano. Se você quantifica o dano, porque você não tem métrica, aí com a métrica você quantifica. Você inclui... Claro, para fins de desapropriação de terra isso é desnecessário, é só que tem a pastagem degradada. Mas você cria mais uma métrica para qualificá-la como degradada ou não. Você consegue compreender? Mesmo estando no mercado voluntário. Porque você não está fazendo uma exigência do mercado de carbono, você está fazendo uma exigência ambiental. Só que você está criando um instrumento de regulação.
O mercado de carbono é a grande métrica, é a grande mãe de todos os sistemas controladores. Seja do Carbon Capture e Storage, que é aquele armazenamento de carbono, seja mais à frente na cobrança de taxas por usos de serviços poluidores, você já vai pagar de forma antecipada. Passagens aéreas, por exemplo, ou no seu cartão de créditozinho, a depender do seu banco, você já pode compensar, poderá se tornar de forma obrigatória, porque quem paga o imposto, no final das contas, é o destinatário final. Agora, se para cumprir a sua legislação, o seu plano de distribuição equitativa de riquezas, para cumprir o seu plano de neocolonialismo, você precisa com que os produtores rurais plantem soja net zero, carbono zero, que os pecuaristas exerçam a sua atividade de forma que faça uma integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, que são as recomendações que já são feitas há quanto tempo? Quantos dos 5 milhões de produtores rurais do Brasil terão condições de exercer esse tipo de atividade econômica? As pessoas me perguntam por que o mercado de carbono aumentará os custos de produção e gerará oligopólio. A resposta está aí. Porque existirá uma coação. Ou você... O aumento do poder estatal sempre presuma, com o aumento do poder estatal, pelo controle, que irá piorar a sua vida. Não existe uma única vez na humanidade que o aumento do poder estatal levou ao aumento da qualidade de vida, redução dos custos de vida, liberdade econômica, liberdade de vida, de exercício de atividades econômicas. Nunca. Logo, é a consequência natural. Agora, senhores, quem está ouvindo, parlamentares, enfim. Por que vocês acham que é um instrumento adequado para medir qualquer coisa? E veja, eu não estou falando nem da farsa do aquecimento global. Eu não estou falando nem disso. Tá? Eu estou falando única e exclusivamente a criação de um instrumento financeiro onde o lastro é a agenda da ONU, da redução das emissões nacionalmente, contribuições nacionalmente determinadas, compromissos, né, nacionalmente determinados, com base em uma redução da temperatura global. Vou resumir. Se o Brasil tem uma meta hoje de redução, é porque o clima vai aquecer 1,5 graus. Porque se o clima for aquecer 2,5 graus, essa meta sobe. A meta que era da desertificação da Amazônia em 1971 já não é mais a mesma. Vocês estão entendendo que nunca chegou? Essa calculadora, ela não tem menos, é só mais. E se você acha que existirá um financiamento das atividades por meio do mercado de carbono, veja que você está criando um mercado financeiro porque não existe dinheiro. É um refinanciamento. É entes particulares financiando, porque o governo não tem dinheiro. Os países não vão mandar dinheiro. Nós temos uma promessa de 394 bilhões de dólares que deveriam ter vindo para o Brasil por pautas climáticas e combate e o caramba 4. Veio 96 milhões de reais. Não vai vir dinheiro. O que está acontecendo é o controle de entes internacionais para países subdesenvolvidos e a dependência deste para com o outro. Porque exerce uma inatividade, você vai aumentando sua dependência daquelas receitas, senão você não exerce atividade. E nós temos ainda, e eu vou colocar aqui para vocês, nós temos ainda, para finalizar já, porque nós já alongamos demais isso aqui, eu não gosto de vídeo muito longo. Às vezes a gente precisa, né? Mas se você colocar lá no Google Bill Gates decline climate change, tá? Que seja, tá aqui, ó. A galera já tá pulando fora do barco.
Por quê? Por quê? Por que que vocês acham? Porque não está colando. Porque não vai colar. Nossa, tinha um aqui que era muito bom. Brutal Force, achei. Aqui, ó, mostrar página. Want to Work. Pragmatic Technology Approach Global Warming, papapá. E tem ele, mais um monte de galera que já fala que não vai funcionar a imposição de mudanças climáticas, a criação de mercados. O que vocês acham que é a criação do mercado regulado de carbono? É a utilização brutal de uma forma de mudança climática, de combater a mudança climática. Exatamente isso. Você vai submeter todos os setores que de certa forma, econômicos do Brasil a uma agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa sob penalidades, multas. Não, mas nós vamos dar um tempo para eles se adaptarem. Mas a adaptação envolve dinheiro, envolve financiamento, envolve contrair empréstimos, envolve colocar em garantia bens, envolve pagamento de juros. Isso não existe oportunidade no mercado de carbono. Desculpa. É isso que eu tinha para falar. Agora aguardar. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Carreguem cada um a sua cruz. E é isso aí. Segue o baile. Agora, depois, não vem alegar ignorância. Porque vários... Quem sou eu na fila do pão? Nós temos especialistas, nós temos pós-doutores, nós temos pessoas que estiveram dentro do IPCC, como o Molion, por exemplo, nós temos Ricardo Feliz. Nós temos 1 milhão de pessoas aí espalhadas divulgando a informação. Eu só sou mais um nesse meio, talvez mostrando uma outra parte de toda essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.